Boa tarde, nós vamos começar uma aula de como fazer uma pintura com tinta de café solúvel. Começamos com uma frase para inspirar: sorria, só ria, acalma a alma, releve, se eleve, respira e não pira, se derrame, se der, ame. Então, a gente vai começar numa folha dura, uma folha grossa de desenho, fazendo um esboço a lápis bem fraquinho, porque a tinta de café ela é transparente. Então, eu não vou conseguir, depois que eu pintar por cima, eu não vou conseguir apagar. Para fazer a tinta, eu vou pegar uma colherinha, não muito cheia, de café solúvel, aquele que a gente põe no leite, e vou misturar a água. Eu botei uma colherinha, vou acrescentar a água. Eu sempre vou botar primeiro o café, porque se eu botar primeiro a água, pode acontecer que eu tenha que botar muito café. Eu aqui fiz uma tinta, vou fazer uma tinta de café que vai dar uma cor clara. Eu botei uma quantidade considerável de água para ela ficar clarinha, porque essa eu vou usar para fazer o fundo. Para pintar com a tinta, eu posso usar pincel, posso usar um pedacinho de esponja, posso usar cotonete. Eu vou fazer primeiro o fundo. Então, a gente pensa que o fundo vai ser bem clarinho. E se eu quiser escurecer a cor, o tom do café, eu tenho duas formas de fazer. A primeira é pintar várias vezes. Eu pinto uma vez, deixo secar, vou pintando de novo por cima. E a segunda maneira de fazer é fazer a tinta um pouco mais concentrada, botar um pouco menos água. Então, eu fiz aquela tonalidade anteriormente e eu vou pintar com a esponja. Daí é interessante que vocês tenham um papelzinho do lado para vocês irem testando, porque a esponja pode ficar muito encharcada, daí ela vai manchar. Como eu deixei uma margem aqui, eu vou colocar uma folha de papel assim, que eu só quero pintar dali pra cima. Daí eu vou pintar todo o fundo, por cima da parte que eu já tenho, não tem importância, porque depois eu vou escurecer por cima. Então eu vou fazer tanto embaixo como do lado. Vou botar aquela folha protetora aqui. Pode ser uma folha de rascunho. Aí eu consigo fazer bem o cantinho. E aqui no meio eu deixei como se fosse um sol, deixei um círculo branco. Ali eu vou colocar uma máscara por cima, assim. Para não pintar por cima, porque com a esponja eu não tenho muito controle onde eu pinto e onde eu não pinto. Então, assim eu consigo pintar com o café sem que pegue naquela parte branca ali. Então, eu terminei de fazer, ele não precisa ficar completamente fechado. À medida que vai secando, vocês vão ver que ele vai clareando também. Enquanto a tinta está molhada, ela fica um pouco mais escura. Aí agora eu vou pegar uma tinta um pouco mais grossa, fiz um pouco mais concentrado o café e vou usar pincel, mas vocês podem também usar cotonete se vocês não tiverem pincel. E vou pintar por cima. É importante que a parte de baixo esteja seca. E é importante que vocês também não fiquem raspando muito o pincel por cima. Não faz mal se a pintura não ficar bem exata, porque depois eu vou passar uma canetinha preta. Então, eu vou conseguir refazer os contornos, dar mais volume pro desenho. Vocês provavelmente não estão enxergando o fundo, mas eu estou enxergando o meu esboço. Vocês também vão enxergar o esboço de vocês, desde que não usem uma cor muito escura na tinta, né? Vocês vão conseguir enxergar, porque a tinta, como eu falei, a tinta de café, ela é transparente. E a gente vai pintar então por cima daquele fundo. O fundo, então, a gente tem que ter o cuidado para não fazer muito escuro também.
Tá? É importante nesse trabalho a gente deixar algumas partes mais claras, porque senão ele perde a graça. Deixar uma parte branca, bem importante. E depois o maior contraste a gente vai dar com a canetinha preta. Então a gente vai pintando. A pintura não precisa respeitar os contornos com muita precisão. Eu tô fazendo aqui uns bambus. Então eu vou fazer primeiro os troncos do bambu e depois eu vou fazer as folhas. Depois que tá seco, eu posso dar mais uma demão para ele dar uma escurecida. Aí vocês lembrem, eu não posso fazer isso quando ele tá molhado ainda, porque senão ele vai borrar, tá? Então tem que esperar secar. Daí também a importância de usar uma folha um pouco mais grossa, aquela folha fininha de ofício fica difícil porque ela vai ficar bastante enrugada. Essa aqui já tá bem enrugada, porque a gente usa muita água. Eu deixei uma margem e tô pintando um pouquinho por fora da margem também, para dar um efeito legal ali. Depois que tiver bem seco, a gente começa a passar a canetinha. Aí é legal que vocês tenham estudado bem a forma, por exemplo, aqui. Isso aqui é um galho de bambu. Eu olhei no exemplo lá que ele tem uns nozinhos na junção aqui, e nesses nozinhos é que saem os galhos com as folhas. E as folhas, elas ficam meio para baixo, assim. Então, é legal a gente observar para fazer um desenho mais dentro da realidade possível. Ele tá bem esquematizado, mas com as características que de fato tem no bambu. Ele tem uns nós aqui. Aí eu destaco assim que eu não preciso fazer contorno em todas as coisas. Eu tô deixando uma sem contorno preto, como se elas estivessem mais lá por trás, né? Fica bacana também. Só quando a gente faz o contorno, a gente tem que cuidar o que tá na frente, o que tá sobreposto. E eu posso fazer algumas linhas pretas, onde não tem café também, não tem problema, ó. Posso fazer como se fossem uns galinhos, assim, principalmente nos nós. O bambu tem uns galinhos, é interessante fazer. Daí agora eu vou fazer um contorno mais grosso, então não precisa estar tudo pintado, não precisa estar tudo contornado, mas é legal fazer contorno, tá? Eu vou terminar. Eu tô fazendo aqui um contorno à mão livre, pode ser com a régua também, pode ser sem margem. Eu tô fazendo ele para ficar mais semelhante ao desenho, que foi feito todo à mão livre. Então, tô fazendo em algumas partes assim um contorno mais largo, em outros lugares mais estreito, para ele ficar irregular. E algumas partes eu tô deixando então que a folha fique aparecendo, né? Ela atravessou ali o limite da margem, então isso dá para fazer também. Dá um efeito legal. Agora a folha fica bem enrugada, que a gente trabalha com bastante água, então ela fica úmida, fica bastante enrugada. A gente pode engrossar propositadamente para ver que não é para ficar uma linha reta de propósito, né? Então a gente não pode fazer ela muito regular, senão parece que a gente tentou fazer em linha reta e não deu certo. Tá? Bom trabalho!